salário cortado por engano e a filha do gari respondeu com um print que ninguém esqueceu. A cena estava armada. Jéssica, uma jovem de olhar decidido e alma vibrante, enfrentava mais um dia na Faria Lima, o verdadeiro coração pulsante das grandes corporações de São Paulo. Filha de um gari, ela sempre soube que teria que lutar muito mais que os outros para conquistar seu espaço. O dilema começou quando abriu o contra-cheque e viu aquela cifra bizarra: R$ 814,32 a menos. O mundo desabou. Deslocada no clima de celebração dos colegas, que comentavam os novos bônus como se fossem fichas de jogos em uma mesa de apostas, Jéssica sentia um nó na garganta. Como assim? O que tinha acontecido? Foi como um tapa na cara, um grito silencioso de traição. Ao investigar, a frustração só aumentava. As palavras ajuste por produtividade dançavam na tela como se zombassem dela. O aperto no peito só crescia enquanto os homens e mulheres de terno desfrutavam de suas conquistas. Determinada, Jéssica começou a juntar as peças do quebra-cabeça. O que era apenas um erro contábil poderia muito bem ser um golpe às suas aspirações. Com um print na mão que mostrava claramente o responsável pela alteração, ela decidiu que não ficaria calada. Às vezes, saber onde clicar vale mais que bater ponto, digitou, com um frio na barriga e um calor nas mãos, enquanto pressionava o botão de enviar. Um ato de coragem que ecoou nos corredores da empresa. Os murmúrios começaram a surgir, e os olhares foram trocados. Ela já não era apenas a filha do gari. Agora, era a mulher que desafiou o sistema. Após o alvoroço, o RH se apressou em corrigir o erro e concedeu um bônus reparador. Mas como uma sombra na noite, a chefe de Jéssica pediu uma conversa em off. O que estaria escondido naquela proposta? Jéssica sabia que não podia ser algo bom. E clima no escritório tornou-se tenso, como um fio prestes a se quebrar. Com um novo par de saltos altos e uma confiança renovada, ela se preparou para o encontro. Olhava-se no espelho e lembrava de sua origem humilde. Os ecos do passado a impulsionavam. Agora, em meio a uma sociedade que muitas vezes a via como apenas mais uma, ela se sentia poderosa. Mas o que viria do encontro com a chefe? Jéssica sabia que cada palavra poderia mudar o futuro. As consequências do que havia feito estavam prestes a desvelar-se de maneiras que ela nunca imaginaria. A expectativa cortava o ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Jéssica respirava fundo, o coração batendo forte, enquanto se dirigia à sala da chefe. O ambiente estava pesado. Os olhares dos colegas pareciam seguir seu caminho, uma mistura de curiosidade e medo. O que ela havia feito não era comum. Isso ela sabia. Algumas vozes sussurravam ao fundo, mas ela estava determinada. O aperto no peito crescia a cada passo. Quando entrou na sala, a chefe estava sentada na mesa, a expressão dura. "Senta aqui, Jéssica", disse ela com um tom que fazia o estômago dela revirar. "Precisamos conversar." O silêncio a envolveu como uma neblina densa. "Eu vi o que você fez", começou a chefe, cruzando os braços. "Você sabe que isso pode ter consequências sérias, certo?" A voz dela soava fria, mas havia algo a mais. Uma tensão no ar
que Jéssica não conseguia decifrar. Ela pensava, e se essa conversa fosse sobre algo muito maior? Jéssica tentou manter a calma. Apenas corrigiu um erro. A empresa não pode tratar os funcionários assim. E a urgência nas palavras dela fez a chefe erguer uma sobrancelha, como se a jovem estivesse finalmente tocando em um ponto delicado. Você está certa, mas não é só isso. A chefe começou, fitando Jéssica com um olhar penetrante. Há coisas aqui que você não entende completamente. O nó na garganta de Jéssica se apertou. Aquelas palavras soaram como um presságio. Naquele momento, o celular da chefe vibrou na mesa, cortando o clima tenso. Uma mensagem de texto piscou na tela. Jéssica notou um nome que a deixou gelada. Raul? O coração dela disparou. Raul, o nome da pessoa que tinha sido seu colega de escola e que ela não via desde que seu pai ficou doente. Qual é a relação disso com a situação aqui? Jéssica indagou, tentando entender. A chefe respirou fundo e, por um segundo, parecia hesitar. A família dele ainda está envolvida em empresas desse grupo, e foi uma delas que ajustou seu salário. As palavras da chefe causaram um efeito dominó em Jéssica. Ela sempre soube que Raul viera de uma família poderosa, mas não imaginava que seu passado pudesse surgir nesta situação. Você está dizendo que foi por causa dele que eu perdi parte do meu salário? Jéssica se viu quase gritando. As dúvidas se misturavam à raiva, e o controle começava a escorregar por entre seus dedos. A chefe não respondeu, mas o olhar dela dizia muito mais do que as palavras poderiam expressar. Havia um segredo por trás daquela trama. Algo sombrio. Mas então, antes que a conversa pudesse prosseguir, a porta se abriu com violência. Um rapaz entrou, ofegante, com os olhos arregalados. O computador da Aninha está em chamas. Ele mal conseguiu terminar a frase antes que todos se voltassem para a saída. A tensão no ar agora palpável. Chamas? Como assim? Jéssica questionou, perplexa. Este era um acontecimento inesperado, algo que parecia saído de um filme. O ambiente mudou instantaneamente, o medo substituindo a conversa acalorada. O alvoroço começou a se espalhar enquanto as pessoas corriam em direção à sala da Aninha. Que caos! Jéssica e sua chefe se levantaram, ainda em choque. Vamos! Gritou a chefe, puxando Jéssica pela mão. Enquanto corriam pelos corredores, a memória de Raul e aquele segredo pairavam como uma nuvem escura na mente de Jéssica. O que mais estava escondido nesta teia? E qual seria o verdadeiro impacto do incêndio nas revelações que estavam por vir? No fundo, um pensamento a inquietava. A verdade sobre Raul e sua família poderia ainda ser mais destrutiva do que qualquer coisa que estivesse pegando fogo naquele instante. Quando Jéssica e a chefe chegaram à sala da Aninha, o caos já havia tomado conta. As chamas dançavam, lançando fumaça negra para o ar, e o grito de alerta ecoava por todo o escritório. Rápido! Gritou a chefe, puxando Jéssica em direção à saída. Os dois estavam em ação, desviando da multidão que se comprimindo na entrada. O calor das chamas parecia feroz. Jéssica olhou para trás e viu o desespero nos rostos dos colegas. Alguém estava tentando usar um extintor de incêndio, mas estava nervoso, quase incapaz de segurar o equipamento corretamente. Não, isso não vai funcionar. Jéssica pensou, mas a urgência empurrou para fora da sala. De repente, um barulho estrondoso ressoou atrás delas. Um estalo, um pedaço de papel queimando se desprendeu do teto e caiu. O fogo estava se espalhando. Precisamos ajudar, ela disse, com a adrenalina pulsando nas veias. Mas a chefe a segurou com força. Vamos sair primeiro, depois voltamos. Assim que cruzaram a porta do corredor, algo chamou a atenção de Jéssica. Ela ouviu um grito vindo da cozinha. Sem pensar, correu em direção ao som. Jéssica, espere! A chefe gritou, mas ela já estava longe. No espaço da cozinha, o caos era ainda maior. Uma jovem funcionária estava encurralada, cercada por fumaça e chamas. A cena era aterradora, mas Jéssica não hesitou. Com um olhar decidido, ela se lançou para dentro. Saia!
Aqui está muito perigoso! Gritou, e ao mesmo tempo sentiu um pânico engolindo sua coragem. Mas não podia parar. Finalmente, conseguiu puxar a mulher para fora. As duas caíram rolando no chão, escapando por pouco das chamas. O alívio tomou conta de Jéssica por um breve instante. Mas a euforia foi cortada quando a mulher, agora a salvo, olhou para ela com os olhos cheios de medo e desespero. Você não sabe o que está acontecendo. Jéssica franziu a testa. Seu coração disparou de novo. O que você quer dizer com isso? A mulher ofegante começou a explicar, mas outro grito cortou o ar, e as duas olharam para a entrada. A chefe apareceu, seu rosto pálido como um fantasma. Jéssica, a sala de reuniões. Eles estão lá. Antes que pudesse perguntar mais, uma explosão súbita sacudiu o chão. Luzes piscavam e os gritos se intensificaram. Algo havia acontecido, algo muito grave. E a conexão com Raul, o passado que Jéssica tentava desvendar, parecia estar se entrelaçando com a emergência à sua frente. Neste caos, os fragmentos de informações começaram a se mesclar. A empresa tem sérios problemas financeiros, gritou a funcionária resgatada enquanto se levantava. Um esquema de corrupção. Raul ele está no meio disso tudo, Jéssica. O estômago de Jéssica se revirou. Como assim? O que você sabe sobre Raul? Suas palavras saíram rápidas, quase como um sussurro desesperado. O rosto da mulher estava coberto de fuligem e pânico. Ele foi quem cortou seu salário. Ele está sendo pressionado, Jéssica. Tem algo muito mais sombrio aqui. As palavras reverberaram na mente de Jéssica como um eco ensurdecedor. A realidade estava se desdobrando diante dela em um turbilhão. O que estava acontecendo? Ela sentia como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Raul, o homem que ela pensou ser apenas uma lembrança distante. A tensão tomou conta do ambiente enquanto a fumaça invadia o lugar. Jéssica, agora com o coração acelerado, não sabia o que pensar. Era um jogo perigoso e ela estava no centro disso tudo. A conexão com Raul se tornava cada vez mais ameaçadora e a gravidade do que estava em jogo se tornava cada vez mais evidente. Uma sirene começou a tocar à distância. O caos exterior se intensificava e a confusão no interior da empresa se tornava insuportável. Jéssica, envolta por um misto de horror e determinação, sabia que precisava entender a verdade sobre Raul, e rapidamente. Mas o que havia por trás de toda essa trama poderia ser mais devastador do que qualquer chama. Vamos sair daqui, disse a chefe, puxando-a. Jéssica sabia que deixá-la levar poderia ser um erro. Algo estava muito errado, e a conversa que não havia terminado na sala do RH agora parecia urgentemente necessária. Não era possível ignorar. Desviando o olhar para trás, a fumaça obscureceu a saída, e o futuro tornava-se cada vez mais incerto. O eco das revelações ainda a perseguia. Raul, o que mais você está escondendo? Pensou, enquanto o ambiente se tornava um labirinto de segredos prestes a serem revelados. Quando Jéssica estava prestes a sair da cozinha com a mulher que havia salvo, um estrondo sacudiu o ambiente. As luzes piscavam e a fumaça espessa se intensificava. Jéssica, precisamos sair agora! Gritou a chefe, que aparecia na entrada, com o rosto pálido e o olhar transparecendo pavor. A última coisa que Jéssica queria era deixar qualquer pessoa para trás, mas o calor começou a tornar-se insuportável. A sirene soou cada vez mais perto, e os bombeiros já deveriam estar a caminho. Não podemos ignorar isso. Temos que descobrir o que está acontecendo, implorou a funcionária que Jéssica havia resgatado, com os olhos arregalados. O pânico a envolvia e, por um breve instante, Jéssica hesitou. O que mais poderia haver em jogo? Mas a chefe puxou-a pelo braço e, juntas, elas ultrapassaram a porta da cozinha.
O corredor estava tomado por colegas, alguns desmaiados, outros tentando controlar a situação. Precisamos encontrar mais alguém, Jéssica exclamou. O que estava acontecendo ali parecia maior do que elas poderiam imaginar. Um grito cortou o ar. Raul! Alguém chamou. Era um funcionário do andar de cima, transpirando medo. Jéssica parou instantaneamente. O corpo dela se virou ao som do nome. O que aconteceu com ele? Gritou, o coração disparando. Ele saiu correndo. Ele estava na sala de reuniões, mas não conseguimos. E o colega não conseguiu terminar a frase. Um vazio tomou conta de Jéssica. Por que ele estava na sala de reuniões? O calor aumentou, mas a sua mente fazia questão de se concentrar. Quando começaram a correr em direção à sala de reuniões, o chão tremeu sob os pés. Jéssica olhou ao redor. Os rostos dos colegas eram um misto de nervosismo e raiva. Medo. Desespero. E antes que pudesse preparar-se para o que estava por vir, mais uma explosão ocorreu, fazendo com que as luzes se apagassem temporariamente. As janelas estouraram e a fumaça começou a se espalhar rapidamente. Jéssica, não há mais tempo! Gritou a chefe, enquanto puxava a jovem para o corredor. Mas Jéssica não conseguia evitar a sensação presa em seu coração. Raul, o menino que havia sido seu amigo, sempre nas sombras das suas lembranças, agora era uma figura central naquele caos. Ele sabe alguma coisa, pensou angustiada. Assim que saíram para o corredor, a situação esquentou. Mas logo o pânico foi substituído por um silêncio estranho. O eco das sirenes se desvanecia à medida que um silêncio gradativo se instalava, como se tudo tivesse parado para observar alguma verdade prestes a se revelar. E então, um grupo de seguranças apareceu, barreira de força contra a fumaça e a confusão. O que está acontecendo? Precisamos de respostas! Alguém gritou. Jéssica olhou para a chefe, que estava pálida, quase paralisada pela intensidade da cena. De repente, uma figura conhecida irrompeu do fundo do corredor, ofegante e com um olhar sobressaltado. É você! Jéssica, você não vai acreditar no que eu descobri. Era Lucas, um ex-colega. Ele estava pálido, com a camisa manchada de fuligem. Raul, ele não cortou seu salário. Ele foi forçado a isso. Tem um esquema dentro da empresa, Jéssica. Ele não é quem você pensa que é. As palavras dele desferiram um golpe em Jéssica. Raul, não? Mas como? Lucas, o que você está dizendo? O que ele tem a ver com tudo isso? Jéssica começava a sentir as peças se movendo de um jeito que não conseguia entender. A expressão de Lucas era grave, quase desesperada. Ele está envolvido em algo muito maior, algo que coloca a vida de todos nós em risco. Ele foi quem filtrou informações para um grupo rival. E o incêndio foi um aviso. Está tudo se interligando para nos silenciar. O chão parecia desmoronar sob os pés de Jéssica. Todos os sentimentos por Raul, a conexão que parecia ser reconfortante, agora se tornava um pesadelo. Mas ele era meu amigo, gritou. O estômago se revirou. O pânico crescia. As vozes dos colegas começaram a se misturar em murmúrios. O calor e as chamas se aproximavam mais, mas o foco dela estava em Raul e no que Lucas havia revelado. O que mais ele esconderia? E a verdade que ela tanto procurava agora parecia entregue às chamas. No fundo, uma pergunta persistia. Quem era realmente Raul? E até onde ele estava disposto a ir? Com o coração aos saltos, Jéssica vislumbrou um abismo de mistérios e traições à sua frente, enquanto o fogo rugia e a verdade começava a se carbonizar em meio ao caos. Quando Jéssica estava prestes a sair da cozinha com a mulher que havia salvo, um estrondo alarmante sacudiu o ambiente. As luzes piscaram e a fumaça espessa se intensificou, criando um quadro aterrador. Jéssica, precisamos sair agora!
gritou a chefe, que reaparecera na entrada. O rosto dela estava pálido e seus olhos transmitiam uma ansiedade palpável. No entanto, algo diferente pairava no ar. A urgência parecia mais profunda, como se houvesse um relógio contando os segundos. Uma sirene soou à distância. Mas o quê? Lucas, o que você quer dizer com isso? Questionou, quase num sussurro, enquanto o colega se aproximava, claro em sua determinação. A chefe balançou a cabeça, forçando-se a manter a calma. Jéssica, não é seguro ficar aqui. Vamos sair. Mas Jéssica não pôde mais ignorar a tensão no ar, nem a relação ainda não resolvida com Raul. As cicatrizes do passado estavam aflitas, gritando por atenção. Escutem! Lucas interrompeu o fluxo do pensamento dela, o olhar honesto e preocupado. O esquema é muito maior do que pensamos. Tem um parceiro, alguém aqui dentro nos manipulando. Raul, ele não é o alvo, ele é a isca. Cada palavra de Lucas era como uma rajada de vento. Uma pitada de incredulidade subiu pelo peito de Jéssica. Ele sempre teve um lugar à parte, alinhado aos poderosos, ela pensou. E se aquelas lembranças de amizade fossem apenas um véu? Quem está por trás disso? Perguntou, a adrenalina pulsando. Ele se aproximou ainda mais, quase colando seus rostos. A família dele está tentando controlar tudo. É como se a vida de todos nós estivesse presa em um jogo de poder maior. O incêndio é apenas o início. Um estalo ecoou, e sem aviso o teto ruiu atrás deles. Um fragmento de madeira despencou, e Jéssica caiu ao chão, protegendo a cabeça com os braços. A cena virou um borrão, e em meio à confusão, uma figura conhecida surgiu. Era Raul, e Jéssica congelou ao vê-lo. Raul, o que você está fazendo aqui? Ela gritou, o coração aos saltos. Ele estava ali, em carne e osso, mas seu olhar estava longe, como se estivesse lutando contra algo dentro dele mesmo. Jéssica, não posso explicar agora. Você precisa se afastar. A ordem soou tão estranha. Ele virou-se para Lucas, numa fração de segundo, como se uma tempestade interna estivesse prestes a eclodir. Você acha que pode sair impune disso? Lucas disparou. Mas antes que Raul pudesse reagir, um novo estrondo cortou o ar. O chão tremeu. E então, num movimento súbito, Raul pegou algo do bolso. Um pequeno dispositivo, brilhante e perigoso. Raul, não! O que você está fazendo? Gritou Jéssica, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ele atirou o objeto no chão. Uma luz ofuscante explodiu, e tudo ao redor dela se apagou. Na escuridão, teve a impressão de vozes, murmúrios que gravitaram em torno dela. A imagem de Raul se distorcendo em meio à fumaça, como uma sombra fugidia. O que ele havia realmente feito? O que significava essa explosão repentina? Mas, quando as luzes começaram a voltar, Jéssica percebeu algo pavoroso. A sala estava vazia. Todos haviam desaparecido. Lucas, chefe, a mulher que salvei! O desespero cresceu e o pânico a atingiu em cheio. E ali, no meio da fumaça, ela viu, no chão, um fragmento do dispositivo. As letras brancas na tela relataram algo que nem mesmo ela poderia conceber. Códigos de acesso para o verdadeiro poder desta empresa. O impacto da visão fez seu estômago se revirar. Raul, o que você não me contou? Uma pergunta ardia na mente dela. Quem Raul realmente era? E em meio a todo aquele caos, o que mais estava prestes a desmoronar? O eco da verdade parecia ter ficado perdido nas chamas, enquanto Jéssica agora se via em um labirinto de segredos muito maiores do que imagina. O que estava acontecendo? O que estava prestes a vir? Quando Jéssica respirou fundo, segurando o fragmento do dispositivo em suas mãos, a consciência do que estava acontecendo voltou com força total. Um nó apertava sua garganta enquanto tentava processar tudo. Raul
tinha se envolvido em algo que ia além de um simples erro. Ele estava no meio de um esquema obscuro que poderia destruir a vida de muitos. Mas antes que pudesse refletir mais sobre isso, um grito cortou o ar, seguido de um estrondo ensurdecedor. O chão tremeu sob seus pés, e as chamas dançaram com força, engolindo tudo ao redor. Jéssica! Gritou a chefe, puxando-a para longe. Você precisa nos ajudar a evacuar. A adrenalina disparou. Jéssica sentia o sabor do medo na boca enquanto se lançava pelos corredores. Cada passo era mais rápido, mais urgente. Precisava sair, mas ao mesmo tempo, algo a puxava para trás. O pensamento de Raul, de sua amizade, de tudo o que tinham passado, fazia seu coração pesar. De repente, em uma esquina, ela se deparou com um grupo de colegas reunidos em pânico. Raul está preso lá na sala de reuniões, alguém gritou. O mundo dela girou em um misto de coragem e desespero. Precisamos ir até ele, exclamou, antes que a razão pudesse impedi-la. Sem pensar, Jéssica correu na direção da sala, enquanto os outros hesitavam. A fumaça tornava a visão turva, mas ela se guiava pelo som dos gritos. Quando chegou à porta, viu Raul encurralado, lutando contra a fumaça e as chamas que cresciam rapidamente. Seu coração disparou. Raul! Gritou, tentando fazer contato. Ele virou-se para ela, os olhos cheios de medo. Jéssica, saia daqui! É uma armadilha! Mas antes que pudesse explicar mais, a sala explodiu em uma lufada de fogo, e um pedaço do teto desabou entre eles. Jéssica se esquivou, mas a força do impacto a jogou contra a parede. O chão tremeu novamente, e ela olhou para trás, vendo Raul sendo consumido pela fumaça. Não! Gritou, mas seu próprio corpo não respondia com a rapidez que desejava. Ele estava em risco, e a urgência de salvá-lo superava tudo. Com um esforço, Jéssica se levantou e correu em direção ao fogo, o calor abrasador atingindo seu rosto. Raul, venha! Gritou, estendendo a mão. A brasa queimava a pele, mas a visão do amigo a motivava a seguir em frente. Então, em um instante surreal, algo brilhou em meio à fumaça. Ela viu o dispositivo que Raul havia jogado. Era uma chave. Com um impulso, Jéssica se jogou para pegar o objeto. E nesse momento, a fumaça se dissipou ligeiramente. Isso! Ela exclamou, sem entender completamente. Mas antes que pudesse processar, um grito cortou o ambiente. Era um alvoroço, um turbilhão de vozes. Ela se virou e viu Lucas ali, parado, com uma expressão horrorizada. Jéssica, eles estão vindo. Quem está vindo? Perguntou confusa. O pânico na voz dele a atravessou. Os seguranças. Eles sabiam sobre o esquema. O incêndio foi parte de tudo isso. Foi armadilha para desacelerar o que estava acontecendo no andar. A revelação foi um balde de água fria. Tudo o que pensava saber sobre Raul, sobre sua família poderosa, agora parecia um jogo muito mais perigoso. Raul, precisamos sair, gritou Jéssica, mas o amigo estava paralisado, como se o choque o tivesse congelado. O medo nos olhos dele foi substituído por uma mistura de resignação e desespero. Desculpe, eu não posso. Eu não sou quem você pensa que sou. E essa frase cortou ainda mais do que o fogo. O que ele queria dizer? A sala estava desmoronando ao redor dela, e a verdade começava a se revelar como uma tempestade. Raul, o que você quis dizer com isso? Ela questionou, enquanto a confusão se transformava em um medo palpável. Mas antes que pudesse obter uma resposta, o chão sob eles estalou, e em um movimento frenético, a sala desabou ainda mais. As chamas cercaram Raul. Jéssica, eu sou um agente infiltrado. A frase ecoou como um trovão, e tudo ao redor parou. Meu verdadeiro objetivo era entrar na empresa e descobrir a verdade sobre esse grupo. O tempo parecia parar. Uau!
O que isso significava? Todas as lembranças de amizade tornaram-se borrões. Você estava me usando? Perguntou, os olhos marejados. Ele balançou a cabeça. Não era para ser assim. Eu me importo com você, mas não tenho controle sobre o que acontece agora. E com isso, Raul se virou para a entrada. Você precisa ir. Eles não vão hesitar em eliminar você também. Mas antes que Jéssica pudesse decidir o que fazer, uma segunda explosão estourou, e as paredes começaram a ceder. Ela sabia que precisava sair, mas a verdade sobre Raul, as dúvidas e o desejo de entendê-lo a seguravam. Enquanto o calor aumentava, a escolha precisava ser feita: confiar nele ou salvar a própria vida. No meio do caos, Jéssica hesitou. O que ela realmente sabia sobre as pessoas à sua volta? E o que ainda restava de amizade? E as perguntas continuavam a girar em sua mente enquanto tudo ao redor dela começava a desabar. Ela estava, de fato, no meio de um jogo muito maior do que imaginava. Quando Jéssica respirou fundo, segurando o fragmento do dispositivo em suas mãos, a consciência do que estava acontecendo voltou com força total. Já sentia seu coração batendo forte, como se quisesse sair do peito, enquanto pensava em Raul e em tudo que estavam enfrentando. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar, seguido de um estalo ensurdecedor. O chão tremeu sob seus pés e as chamas dançaram, engolindo tudo ao redor. Jéssica! Gritou a chefe, puxando-a para longe. Temos que evacuar agora! A adrenalina disparou. O calor era insuportável. Precisava sair, mas algo a mantinha presa. Era o olhar de Raul, dentro do próprio inferno, a busca de ajuda. E sentia que não poderia deixá-lo para trás. Ele estava lutando contra a fumaça, e algo dentro dela começou a esquentar. Raul, venha! Gritou, estendendo a mão. O olhar de Raul estava carregado de pânico. Jéssica, é uma armadilha! Ele gritou, mas não tinha tempo de explicar. Antes que pudesse falar mais, uma explosão sacudiu o local, quase a fazendo perder o equilíbrio. Você não entende, Jéssica. Isso não é sobre nós. A expressão de Raul foi a última gota. Um fragmento do teto despencou entre eles. A sala estava desmoronando, e o desespero tomou conta dela. A voz dele ecoando em sua mente. Desculpe, eu sou um agente infiltrado. O tempo parecia congelar enquanto ela processava as palavras dele. O choque a atingiu como um soco no estômago. Ele estava apenas usando-a? A lembrança de risadas e momentos compartilhados imediatamente se tornaram borrões. Raul estava envolvido em algo muito maior, algo que ligava todos eles em um jogo mortal. Então um grito alterou sua linha de pensamento. Jéssica, eles estão vindo! Lucas apareceu com o olhar de quem já tinha visto o fim da linha. O tempo estava se esgotando. Mas Raul interrompeu com um movimento brusco. Algo brilhante reluziu em sua mão. É a chave para tudo isso. Você precisa pegá-la, disse, enquanto o calor e a fumaça ao redor se intensificavam. O coração de Jéssica disparou. Queria gritá-lo, perguntar exatamente o que estava acontecendo. Mas as palavras falharam. Num impulso, lá estava ela, estendendo a mão. Mas antes que pudesse alcançar, uma segunda explosão abalou a estrutura. Chamas e fumaça a cercaram, e ela sentiu o pânico a consumir. Raul foi lançado para longe, sua figura se tornando uma sombra perdida na fumaça. Raul! Gritou desesperada, mas as palavras morreram nos próprios lábios quando ela viu um braço caindo perto dele. Um braço que não pertencia a Raul, mas a outro colega. Jéssica congelou, o horror dominando sua mente. O corpo sem vida estava com o brasão da empresa. Não podia ser verdade. O que estava acontecendo? Foi nesse momento de choque que ela ouviu um ruído distinto. Um som de motor. Um carro na garagem? Mas não era possível. O caos não permitia nada disso.
Então, ela percebeu, não era um carro, era um tanque. Os olhos dela se arregalaram enquanto a verdade esmagadora se impunha. A empresa estava sendo cercada. O som do motor do tanque ecoou e a porta da garagem se abriu. A fumaça e a destruição eram uma cena de guerra. Pela primeira vez, o terror tomou completamente conta da situação. Então ela reparou em Lucas. Algo nos olhos dele, uma certeza. Ele sabia que isso aconteceria. Lucas, você sabia disso tudo? É por isso que estava aqui? Perguntou, a respiração tremendo. Mas no momento em que ele foi abrir a boca para responder, um grito cortou o ar. Eles não vão parar até todos estarem mortos. A situação passou de um pesadelo a uma realidade insuportável. A queimação nos pulmões e o frio na espinha se intensificaram, enquanto as chamas crescíamos ao seu redor. A traição, as mentiras, tudo correndo em uma espiral sem controle. Jéssica estava tomada pela fúria, pela confusão e pelo medo. O que mais Raul esconderia? E Lucas, uma verdade profunda a aguardava enquanto tudo desmoronava. Juntos ou não, a aliança que pensou ter seria a mesma que poderia destruí-los. Essa era uma luta pela sobrevivência, mas o que isso diria sobre eles? O que ela deveria fazer agora? Enquanto as chamas iluminavam o rosto pálido de Raul, uma pergunta ecoou em sua cabeça. Quem realmente era o traidor? A luz da verdade começava a falhar, e Jéssica sabia que isso era só o começo. Alguma coisa estava prestes a explodir, e em meio ao caos, o que viria pela frente fazia seu coração palpitar com terror. Quando Jéssica respirou fundo, segurando o fragmento do dispositivo em suas mãos, a realidade parecia desmoronar. O olhar de Raul, perdido entre as chamas, a consumia. Ele estava enredado em uma farsa maior que ela poderia imaginar, e a traição agora pesava entre eles, como uma sombra. No entanto, antes que ela pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Jéssica, eles estão vindo! Era Lucas, seu rosto pálido e seus olhos arregalados, que parecia carregar um fardo. O tempo estava se esgotando, e a fumaça já cobria tudo. Sem pensar, Jéssica atravessou o corredor, puxando Raul pela mão. Mas ele não se movia. São eles, Jéssica. Eles querem nos silenciar, ele gritou, a voz tremendo. Antes que ela pudesse entender, um som ensurdecedor ecoou. As paredes começaram a tremer. O que estava acontecendo? Mas de repente tudo ficou claro quando um dos seguranças irrompeu pelas portas. Ele era conhecido na empresa, o olhar duro e decidido. É isso, é hora de acabar com isso, ele gritou, e o olhar de Raul se iluminou com a luz de um reconhecimento horripilante. Você não pode fazer isso. Jéssica tentou intervir, mas estava presa entre a fumaça e o horror dos olhos de Raul. Ele estava em risco, e nenhuma palavra parecia capaz de salvá-lo. A situação parecia escorregar entre seus dedos, como grãos de areia. Não se preocupe, Jéssica. Isso tudo está prestes a acabar, disse Raul, com um olhar que misturava desespero e determinação. E antes que ela pudesse pedir para ele parar, o segurança levantou uma arma. Vocês não vão escapar. Isso termina aqui. O movimento rápido de Raul o fez mudar de alvo. Não! Jéssica gritou, enquanto se via puxada para trás por uma força invisível. O impacto do tiroteio reverberou pela sala, e a verdade começou a se desenrolar diante dela. Uma teia de intrigas e traições. E em meio ao caos, um grito agonizante cortou o ar. Um dos colegas de Jéssica caiu. O desespero a atingiu como um golpe. Lucas, não! Ela lançou-se para a frente, mas foi segurada pela chefe, que estava ali, respirando pesadamente, seus olhos espremidos pela dor. Você não pode, Jéssica. Isso não é a sua briga. Mas naquela fração de segundo, um novo atentado começou.
A porta atrás deles explodiu, abrindo uma passagem repleta de fumaça e chamas. Era como se o inferno tivesse se rompido. E tudo isso enquanto a imagem de Raul estava ali, em meio ao fogo, revelando algo que Jéssica nunca esperaria. Ele ergueu o objeto que tinha nas mãos. Era uma pequena bomba. Eu tinha que fazer isso. Eles não podiam descobrir a verdade. O choque a paralisou. Ele não estava apenas lutando por sua sobrevivência, mas tinha planejado tudo. A traição desgastava seu coração. Como ele pôde? O desprezo se misturou ao amor e ao pânico. Raul, você está louco? Vamos sair daqui! Ela gritou, enquanto a fumaça se tornava insuportável. As chamas estavam por toda parte, engolindo o que restava da empresa. Mas ele estava decidido. Isso é pela verdade. Jéssica, você precisa entender que eles estão manipulando tudo. Você precisa saber que eu amo você. A declaração fez com que o tempo parasse e tudo ao redor se transformou em um vácuo. Jéssica ficou em choque. O que ela realmente sabia sobre ele? Mas não havia mais tempo. As vozes de seus colegas murmuravam ao fundo. A adrenalina fazia seus corações correrem, e com um último olhar, Raul virou-se para as chamas. Eu não posso deixar que matem todos nós. E antes que pudesse gritar novamente, a explosão irrompeu, envolta em um turbilhão de luz. O impacto a lançou para trás, e tudo escureceu. O calor era insuportável e, em meio ao caos, uma única pergunta reverberou na mente de Jéssica. Quem realmente era Raul? O que mais estava escondido e o que ela realmente tinha perdido naquela frase simples de amor? E quando tudo se levantou, a sala estava em ruínas. A fumaça encobriu a verdade, mas uma coisa estava clara. Algumas traições queimam mais que fogo, e a jornada de Jéssica estava apenas começando. Alguma coisa de muito maior estava em jogo, e à medida que a cortina do caos começava a abrandar, a esperança fugidia dela era como um fio de luz, cercada pela escuridão. As chamas queimavam ao redor, e a sala desmoronava quando Jéssica se encontrou no chão, totalmente atordoada. O coração dela batia a 1000 por hora, e uma dor aguda no peito a lembrava da realidade convulsiva na qual estava presa. O que Raul havia feito? Ele tentara salvar a todos, mas em que custo? O risco? A traição? Tudo parecia uma montanha russa de em. Jéssica! A voz de Lucas trouxe-a de volta à realidade. Ele estava nesse círculo de desespero, e a imagem de um amigo em perigo a impulsionou. Vamos, temos que sair agora! A fumaça a envolvia como um manto pesado. Milhares de perguntas borbulhavam em sua mente, enquanto ela tentava entender tudo o que aconteceu. Quando Jéssica se levantou, a visão dela foi obscurecida pelas chamas ardentes que cercavam Raul. Ele estava lá, mesmo sob o estalar do fogo, e tudo o que ela sentia era um vazio enorme, um eco do passado. O que existia entre eles? Não era mais claro agora? As lembranças se misturaram com a treva crescente da crise. A proximidade dos corpos, as risadas antigas, agora se tornavam sombras em meio ao caos. Raul! Ela gritou mais uma vez, mas sua voz mal alcançou os ouvidos dele. O relógio estava contra eles, e o pânico aumentava. Enquanto isso, a figura furtiva do segurança que os confrontara aparecia de novo, bloqueando a única saída viável. Vocês dois não estão a salvo. É hora de acabar com isso. O tom dele era imediato, quase ensurdecedor. E então, num movimento desesperado, ele puxou um dispositivo de sua própria roupa. Uma luz intensa explodiu no fundo da sala. Jéssica, com o peito apertado, viu o horror se desdobrar. O chão tremeu e as paredes pareciam querer engoli-los vivos. Simultaneamente, foram surgindo de todas as direções. O que era isso? Em que jogo estavam envolvidos? Raul, precisamos do seu plano agora, gritou Lucas, a determinação nos olhos. No entanto, Raul não tinha respostas. O olhar dele estava fixo no enfrentamento, como se estivesse em transe. Eles não podem descobrir. Isto é tudo parte do plano. E assim,
Numa fração de segundo, a sala explodiu em um clarão ofuscante. O impacto lançou Jéssica contra a parede, e sua visão se distorceu. Em meio à confusão, quando a fumaça se dissipou lentamente, algo começou a acontecer. Olhando ao redor, o que antes era puro caos, agora se transformava em um cenário quase surreal. O chão não estava mais derretendo sob o calor, e as vozes alarmantes estavam se aquietando. Jéssica olhou para Raul, seu corpo estirado no chão, e seu coração parou. Ele estava... Não, Raul! Gritou, mas a voz mal saiu. A luz ofuscante parecia ter feito um estrago. Mas o que apareceu a segui-lo foi muito mais chocante. Uma porta atrás dele se abriu. Uma nova figura adentrou, e o rosto dela fez a realidade desabar ainda mais. Era Aninha, a mulher que estava sempre por perto, sua colega aparentemente leal. O olhar dela estava sereno e determinado. Chegou a hora de falar a verdade. O quê? Jéssica mal conseguiu respirar. Como ela estava aqui? Você, Aninha? O que está acontecendo? A adrenalina pulsava enquanto o desespero tomava conta. E em um relance, tudo se organizou em uma revelação devastadora. Raul estava certo. Vocês não perceberam que eu sou a verdadeira responsável, controladora de tudo. O plano era acabar com os que interferiam. O incêndio. Fiz isso para silenciar todos vocês. E agora, o que fazer? As palavras dela cortaram como uma lâmina. Jéssica não conseguia acreditar. A traição parecia um tapa na cara. Os amigos, a luta, tudo esfumaçando numa miragem. Mas antes que ela pudesse se recompor, Aninha pressionou um botão em seu dispositivo. O chão tremeu de novo. Um rugido de sirenes e luzes de emergência começou a ecoar. É apenas o começo, Jéssica. Agora você tem que escolher de que lado está. Corações pulando, emoções se intensificando, tudo parecia prestes a explodir novamente. Aninha, por que você fez isso? Jéssica perguntou, o choque reverberando em cada palavra. Mas a mulher apenas sorriu. Porque a verdade, ela nunca foi sobre você ou Raul. É sobre controle. E enquanto a sala tremia, Jéssica compreendeu que toda a sua realidade agora havia mudado. O labirinto de segredos se tornava ainda mais complicado. Dúvidas e traições estavam em cada esquina. E a escolha urgentemente se apresentava. Tudo o que ela conhecia estava prestes a desmontar, e a vida dela dependia de uma única decisão. A fumaça se dissipou, revelando uma cena caótica. Jéssica, com o coração disparado, encarava a Aninha, que tinha a expressão de quem finalmente revelara seu plano. Você não pode ser séria. Por que faria isso? Perguntou Jéssica, a voz embargada, as lágrimas começando a aparecer. Aninha riu. Um som frio. Porque isso sempre foi sobre poder, Jéssica. Sobre controle. E você não percebeu, mas Raul nunca foi o que parecia. De qualquer forma, você e ele já estão dentro disso até o pescoço, e agora não há saída. Jéssica olhou para Raul. Ele parecia perdido, confuso. Raul, você sabia de tudo isso? O olhar dele buscava a verdade entre as chamas. Não foi assim que queria que as coisas acontecessem. Ele murmurou, os olhos cheios de culpa e emoção. Mas não havia tempo. A sirene de emergência soava cada vez mais alta. As luzes intermitentes iluminaram o ambiente, um contraste crescente ao caos em que estavam imersos. O cheiro de fumaça e queimado se misturava a uma tensão palpável. Jéssica conseguiu se aproximar de Raul. Com um impulso, segurou sua mão e disse, precisamos sair. Agora. Mas e Aninha? Raul hesitou, sentindo o peso da traição e o desejo de entender. Ela pode nos parar. Ela já disse que não se importa com você nem com ninguém aqui. É uma questão de sobrevivência agora. Jéssica cortou,
puxando-o para longe. Juntos, eles deram um passo em direção à saída. Jéssica, espera! Gritou Lucas, que o seguia de perto. Se você sair agora, nunca saberá a verdade completa. Precisamos fazer algo. Olhando uma última vez para Ninha, Jéssica sentiu a determinação erguendo-se dentro dela. Lucas, eu tô cansada de segredos. Não quero mais saber. Só quero sair daqui viva. Nesse instante, uma nova explosão fez tudo tremer e iluminou o ambiente com um brilho intenso. O chão sob eles estalou, e a verdade dolorosa que ela escondia despencou com o barulho. Vamos, agora! Raul gritou, arrastando Jéssica rapidamente à saída. E nesse momento, Jéssica tomou uma decisão. Ela se voltou para a chama que consumia o que havia sido o centro de sua vida. Prefiro a verdade na adversidade do que viver em uma mentira. Arrastou Raul e Lucas para a saída, enquanto a sala começava a ruir ao redor deles. Com cada passo, a dor no peito diminuía, e a força de sua amizade se intensificava. Eles passaram por obstáculos, deslizando e pulando por colunas em ruínas. O ruído ao fundo era ensurdecedor, mas a luz do lado de fora era mais forte, e a expectativa da liberdade os motivou. Assim que atravessaram a porta principal, o ar fresco os envolveu. Jéssica olhou para trás. A estrutura da empresa estava ruindo, chamas devorando os últimos vestígios do que eram. Alívio e tristeza se misturaram, mas a certeza de que tinham conseguido escapar era o que realmente importava. Elas estavam seguras. Lá fora, uma multidão se aglomerava. As sirenes chamavam os bombeiros, e o cheiro de fumaça ainda pairava no ar. Mas ao olhar ao redor, Jéssica viu não apenas a destruição. Nós vamos nos reconstruir, isso não vai nos derrubar, disse ela, enquanto olhava para Raul e Lucas. Vamos descobrir a verdade. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Raul. Posso não ter dito tudo, mas vou me redimir. Estarei com você, Jéssica. E nesse momento, o trio sentiu uma realidade nova tomando forma. Uma nova jornada se desenrolava diante deles. O futuro poderia ser incerto, mas eles estavam juntos, prontos para enfrentar as sombras e trazer à luz tudo o que o segredo de Aninha escondia. Nesse instante de esperança, Jéssica pensou, e se a verdade fosse apenas o início do que estava por vir? Se este final te emocionou e deixou com um gostinho de quero mais, você precisa se inscrever agora mesmo no canal. Não deixe passar essa oportunidade única de acompanhar as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você se importa. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso pode se desenrolar. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que todos possam se enviar.